colocando, certo? Esse link para vocês. Então, bom dia, mais um encontro, né, da turma de ADG 1966. Você já me conhece, Cristiane, né? Em pleno sábado, né, com a chuvinha, dá vontade de dormir, né, Arlete? Nós estamos aqui, aí, que vencedores. Mas vocês sabem, vocês que estão aí do outro lado, não sei qual é a área que vocês trabalham, mas eu gosto muito de trabalhar com os alunos para saber qual que é a profissão, porque é uma forma de network. E a tendência do mundo hoje realmente é a questão do network. Ó, já está começando a chegar os alunos. Então, pessoal, é o seguinte, vamos falar agora um pouquinho sobre o cronograma da disciplina de vocês, tá? Bom dia, Daiane. Vou estar colocando o mudo de todo mundo aqui, para poder estar falando. O nosso cronograma da nossa disciplina. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro, dia 9/5, né, que foi falando um pouco sobre o histórico da contabilidade. Dia 16/5, agora o nosso segundo encontro. 23/5, nosso terceiro. E 30/5, nosso quarto encontro. Lembrando que vocês estão vendo que está passando bem rápido o tempo. No final, eu vou querer falar novamente sobre o nosso trabalho, certo? O nosso trabalho final, que eu tentei colocar para vocês, se eu não me engano, eu acho que eu coloquei no grupo de vocês também. Eu fiz um tutorial, se eu não me engano. Deixa eu até entrar aqui para ver o que eu coloquei para a turma de ADG. Eu coloquei um cronograma, fazendo um combinado com vocês, coloquei o trabalho de uma forma assim, bem fácil e fiz um tutorial. Não sei se vocês observaram, viu um vídeo que tem a minha voz. Só para vocês terem ideia, com essa questão da pandemia, você começa a aprender um monte de coisa. Até YouTube eu estou virando, porque eu trabalho em outra instituição, ainda tem que ser aquela YouTube para falar e gravar e botar no YouTube. Então, você vai aprendendo muito. Então, eu fiz um jeito mais fácil para que ficasse mais organizado para vocês, tá certo? Eu quero fazer mais uma lembrança, que nem eu falei, Daiane, para o Marcos e para a Arlete, que estavam no início, que durante essa semana, o tutor interno de vocês, que é o que criou o conteúdo do livro, ele vai estar dando suporte para vocês online. Então, eu queria muito que vocês aproveitassem esse momento, porque lembrando que eu estou apenas substituindo, e aquela coisa, nem sempre eu vou ter o domínio total da disciplina de vocês, que nem eu falei para a direção da instituição, mas eles confiaram a mim, principalmente porque vai ter o trabalho de vocês final. Então, eu peço a vocês desculpas, mas eu estou realmente tentando ajudar a instituição que eu trabalho, e também peço que vocês realmente tenham alguma dúvida mais específica em relação a algum cálculo, que vocês entrem em contato com o tutor interno de vocês do conteúdo do livro. Lembrando que tem a trilha de aprendizagem, que eu até assistiria de vocês, que ela tenta explicar. Lembrando que alguns cálculos são cálculos simples, provavelmente nessa prova de vocês, como é uma prova que vocês estarão fazendo pesquisada, ela vai ser uma prova mais voltada para conteúdo mesmo. Caso venha cair algum cálculo, pode ser que caia nas de marcar, mas da dissertação, provavelmente é só realmente de vocês digitarem, tá certo? Porque é algo que tem que ser até 1000 caracteres, ok? Então, provavelmente vai ser realmente perguntando sobre algum assunto. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Eu quero mostrar para vocês o cronograma para mostrar que, às vezes, como o nosso encontro é só um sábado por semana, passa muito rápido. E chegou no mês de maio, realmente, praticamente o semestre já está acabando. Então, pessoal, tá aqui, ó. A avaliação de vocês vai ser liberada hoje. Eu queria, por favor, pedir a vocês a gentileza de estar compartilhando comigo, tá certo? Puderem colocar no nosso grupo. No dia 2, vai ser liberada dia 23. Vocês estão observando, vocês têm 15 dias a cada prova. Então, é um momento de fazer com calma, que essa turma de vocês, eu estava até falando, é uma turma, eu vejo assim, autodidata mesmo, uma turma que tiram notas boas, certo? Dedicada, uma turma séria. E isso é muito bom. Uma turma, eu costumo falar assim, que é uma turma profissional. A avaliação final de vocês está aí escrito do dia 30/5 a 16/6, e a dissertativa também. Lembrando que a nossa próxima disciplina são métodos quantitativos, ok? Que eu já até fiquei dando uma olhadinha na disciplina de vocês. E, por último, o nosso seminário, que eu vou estar falando daqui a pouquinho no final sobre ele, tá? Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula. A gente viu na aula passada que foi falado sobre o que era a história da contabilidade, explicando o que era ativo, passivo, falou um pouco sobre patrimônio, balanço patrimonial. Então, a gente vai voltar aqui ao nosso conteúdo. Lembrando que o livro de vocês está na trilha de aprendizagem, eu também disponibilizei aí no WhatsApp de vocês,
para que vocês possam estar estudando. Lembrando que quando encerrar esse período da pandemia, mesmo que seja o final do semestre, vocês poderão estar apegando o livro físico de vocês lá no polo, ok? Então, vamos aqui. O balanço patrimonial de uma empresa nada mais é do que uma fotografia que mostra a situação da mesma em um determinado momento. Então, ali é mostrado tudo que a empresa possui e tudo o que ela deve. Na prática, existe a dificuldade de se preparar um balanço após cada operação. Uma empresa, o que ela é? Ela é um ente vivo em que as operações ocorrem a cada momento. Com o advento da Lei 11.638, o balanço patrimonial ele sofreu algumas mudanças na sua estrutura e na forma da sua apresentação. As mudanças visam a adequação às melhorias às práticas contábeis e internacionais. Então, aqui, mostra aqui o primeiro quadro, falando sobre, no caso, o balanço patrimonial ativo e o passivo. Eu lembro que quando a gente estava falando sobre contabilidade, a gente, fazendo uma pequena revisão, que nós falamos o que era o ativo e o passivo. Quando eu lembro em ativo, eu lembro de o quê? De bens que eu possuo, como imóveis, fundos mútuos, títulos, ações. E o passivo é o quê? Empréstimos, veículos, hipoteca, aquilo que eu devo. Então, no ativo aqui, mostra aqui ativo circulante, as siglas, e ativo não circulante, que é realizado a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Lembrando que eu vou estar disponibilizando esses slides também, deixando aqui também na trilha aqui de aprendizagem do Teams. Qualquer coisa, vocês também me peçam que eu posso guiar via grupo. Lembrando que vocês devem estudar sempre, pessoal, pelo seu livro. O que vai cair na tua prova é que está no teu livro. Às vezes a gente coloca uma apresentação aqui para ampliar a tua visão, para ser mais fácil. Mas o que vai cair na sua prova é que está no seu livro. Passivo. Passivo circulante, passivo não circulante. Ele é o que? Ele é exigível a longo prazo. É o patrimônio líquido. Então, no ativo circulante, corresponde à relação de bens e direitos que a empresa tem e que possui, e que poderá transformar em dinheiro no prazo de até 1 ano. Esse aqui é o ativo circulante. E pode ser dinheiro em caixa ou no banco, aplicações financeiras, duplicadas a receber de clientes. Então, tudo isso aqui faz parte do ativo circulante. E o ativo não circulante, ele corresponde aos itens que serão realizados ou transformados em dinheiro a longo prazo, normalmente num período maior que 1 ano. Então, no ativo não circulante, ele é constituído por quê? Pelos investimentos imobilizado e intangível, que são direitos corpóreos que têm um valor econômico para as empresas e que produzem resultados futuros. Vindo aqui para o passivo circulante, ele é constituído por dívidas da empresa. Então, é muito interessante a gente saber, para poder identificar até para o futuro, o que é o ativo e o passivo. O passivo a gente já entendeu o que é o quê? O que equivale a dívidas. Vai ficar mais fácil como se for analisar um quadro da empresa que devem ser quitados no período de até 1 ano. Então, quem faz parte do passivo? Os fornecedores, o empréstimo a pagar, financiamentos a pagar e salários a pagar. Então, equivale a dívidas. O passivo não circulante, lembrando, aqui a gente falou primeiro do passivo circulante, e no próximo slide é o passivo não circulante, que é constituído por dívidas da empresa que devem ser quitadas em um período maior que 1 ano. Aí viemos agora para o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é constituído pelos recursos aplicados pelos sócios na empresa, mais os lucros gerados pelas atividades empresariais. Aí aqui tem um exemplo, que é os quadros que eles mostram a respeito do balanço patrimonial. Aqui vocês veem que, para mim, né, que estou aqui do lado esquerdo, tem um ativo, mostrando cada um, os valores, respectivos valores, o ativo não circulante, mostrando aqui o total de todo o ativo que tem essa empresa, o ativo dela. Tem o passivo, né, que ele mostra aqui empréstimos bancários a pagar, leasing, fornecedores nacional, ICMS. Então, aqui está mostrando um exemplo, tá
certo? Esse quadro. As contas. Uma conta é a representação contábil de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante criada para registrar e controlar todos os acontecimentos na gestão do patrimônio. E as contas obedecem a dois movimentos. O movimento de crédito, que aumenta os ganhos e diminui as dívidas, e o de débito, que ela aumenta as dívidas e diminui os ganhos. Então, novamente, as contas elas obedecem dois movimentos. O de crédito, que aumenta os ganhos e diminui as dívidas, e o de débito, que aumentam as dívidas e diminui os ganhos. O plano de contas. O plano de contas ele consiste em um conjunto de contas criados pelo contador para promover o registro das transações dos eventos econômicos, de forma a criar condições ótimas de classificação e acumulação de dados. Na elaboração do plano de contas, você deve atender às necessidades específicas de cada empresa e de informações dos principais usuários, quando eu vou elaborar um plano de contas. A classificação, ela deve partir do geral para o particular, ele deve ser codificado, os agrupamentos devem ser feitos pensando nos relatórios que se originarão a partir dele. Os títulos das contas, eles devem ser claros e sucintos. As contas também devem ter flexibilidade, margem para ampliação e operacionalidade. E essas contas devem ser organizadas da seguinte forma: ativo, em ordem decrescente do grau de liquidez, ou seja, as mais líquidas serão as primeiras, como exemplo, caixa e banco. Passivo, em ordem decrescente do grau de exigibilidade, ou seja, as dívidas, quanto mais próximas da data do vencimento, em primeiro lugar, elas serão apresentadas. Gente, eu falo assim, que bom que essa disciplina, em um momento, você está podendo pesquisar, porque a prova pesquisada a gente também não pode subestimá-la. Você tem que ter uma atenção realmente voltada para o conteúdo. Por isso que eu costumo falar muito para os alunos, fazer com calma a prova. E nesse período, que como vocês estão com o professor substituto, acabou casando essa questão de poder estar fazendo essas provas pesquisadas, todas, né? Então, esse foi um ponto forte para vocês. Observe que no plano de contas, existe na coluna da esquerda uma codificação hierarquizada. Esses códigos são utilizados para elaborar os lançamentos contábeis em sistemas informatizados, facilitando o processo e agilizando a informação. E as contas sintéticas e analíticas? As contas analíticas, elas representam os elementos patrimoniais em seu maior grau de detalhamento. E as contas sintéticas apresentam somente os somatórios das contas, ou seja, em resumo das mesmas. Aí bem aqui, ele vai começar a falar sobre a questão das razonetes, a representação em forma resumida de um livro contábil, né, obrigatório, chamado livro de razão. Então, aqui sempre é uma tabela, né, que aqui ele trabalha colocando o D e o C, que eu vou falar para vocês aqui mais na frente, tá? O D, ele vai indicar regras para contas do ativo, que vai significar o quê? O aumento de valores e a diminuição dos valores. Como aqui ele estava falando no slide, que no plano de contas, eles vão ter os dois formatos, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Nas contas do passivo, como que vai funcionar? Aqui você vai colocar nas partidas dobradas. Você vai colocar no D, diminuição dos valores e aumento dos valores. Eu estava olhando a trilha de aprendizagem de vocês, a professora do conteúdo, ela tenta explicar bem específico mesmo, cada quadradinho, ela também trabalha muito explicando os cálculos, mas principalmente mostrando o que faz parte do lado esquerdo e do lado direito. E aqui é das regras, né, da contas do patrimônio líquido. Então, aqui vocês estão observando que cada slide é de um jeito. Ó. Aqui, para contas do ativo, aqui eu vou ter do lado esquerdo aumento de valores e do lado direito diminuição de valores. Aqui, para contas do passivo,
já vai ser diminuição de valores e aumento de valores. Para contas do PL, do patrimônio líquido, vai ser diminuição dos valores e aumento de valores. Para um melhor entendimento, vamos contabilizar as operações da companhia Uni, já estudadas anteriormente, e ver o que acontece nos razonetes. Então, aqui ele coloca um modelo aqui de um livro de razão, mostrando aqui o caixa dessa empresa, mostrando como é o formato, o maquinário, os móveis e o tecido. Aqui ele coloca o formato, coloca assim, em 1/02, que é do livro da razão, os colegas do Uni e Selv uniram-se para construir a companhia da Uni, né? Cada um entrou com 30 mil, totalizando um capital de 60 mil. Aí ele colocou bem aqui, né? O capital. Então, geralmente, nessas questões, eles falam como se fosse assim, indicando qual local correto para você colocar. Aí aqui ele começa assim, ó, e no dia 3/2, houve uma aquisição de uma sala comercial para a instalação da loja e foi pago 23 mil à vista. Então, aqui, ó, onde foi que ele colocou 23 mil? Vocês conseguem observar, tá aqui no lado direito no caixa. Ok? Aqui está na página, geralmente, 85 do livro de vocês, tá? No item C, no dia 5/2, a empresa adquiriu algumas máquinas e equipamentos para serem utilizados no trabalho. Custo, aí ele colocou aqui o valor. Onde é que fica aqui o valor do pagamento à vista? Ó, do lado esquerdo. Então, aqui, o que nós mostramos foi um exemplo da empresa, onde que eles colocaram os seguintes valores corretos no livro de razão. Então, está mostrando que no livro de razão, ele possui essas planilhas, no caso de caixa, maquinário, equipamento, móveis e utensílios, duplicadas a receber, imóveis, capital, lucro e lucro acumulado. Então, em cada item, ele foi colocando, foi falando, especificando e pedindo que fosse colocado no local correto. Partidas dobradas. Regras para as contas do patrimônio líquido. Ainda para um melhor entendimento das movimentações, é necessário que os conceitos de débito e crédito do nosso dia a dia não sejam utilizados. Então, débito, o que significa? O destino ou aplicação de recursos. Sempre que houver compra de bens e pagamentos de dívidas ou algo semelhante, será um débito. Então, aqui a gente já viu débito e crédito, que são essas planilhas, o D e o C. O crédito, ele significa a origem dos recursos, a fonte de recursos proveniente de capital dos sócios, vendas de serviço ou obtenção de empréstimos será sempre crédito. Então, quando se for colocar o exemplo, uma planilha como essa, é importante você saber realmente a definição, para saber o que vai ser o débito. Lembrando que o débito sempre serão pagamentos de dívidas, bens ou algo semelhante. E no crédito será o quê? Será a venda de serviços, obtenção de empréstimos, para poder o quê? Fazer a movimentação desses razonetes no balanço patrimonial. Aí aqui vem um exemplo do balanço patrimonial, que ele colocou o ativo, que é o caixa, máquinas, móveis, utensílios, duplicadas, fazendo somatório, né, com total. O passivo, que são as duplicadas a pagar, patrimônio líquido, capital social. Aqui para você ter uma ideia do planejamento da planilha. Patrimônio líquido é o que? A riqueza líquida da entidade. E ela pode variar pelos investimentos ou desinvestimento dos proprietários e sócios, pelo confronto das receitas e despesas que ocorrem em determinado período. Aí vai falar um pouquinho aqui sobre receitas e despesas. Quando eu falo de receitas, ela pode ser entendida como a entrada de elementos para o ativo da empresa. Quando eu falo de despesa, corresponde o quê? Ao consumo de bens ou serviços que, direta ou indiretamente, ajudam a produzir essa receita. Então, aqui vem a diferença entre receita e despesa. O confronto entre a receita e despesa, ela produz um resultado. E esse resultado, ele é positivo quando eu tenho lucros, e ele é negativo quando eu obtenho o quê? Prejuízo. Para quantificar o resultado obtido pelas empresas, é utilizada uma demonstração do resultado do exercício, DRE. Então, aqui está mostrando aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo fictício, né, que eles colocam no livro.
Aqui a receita, né, que é a venda de serviços, que deu esse valor, e as despesas. Então, vocês observem, eu lembro-se que também na minha época da faculdade, que quando você vai aprender contabilidade, eu lembro que a minha contabilidade foi até um pouco mais geral do que essa, mas eles querem explicar principalmente a organização, o que, que é o lugar correto de você colocar as coisas, como receitas, como despesas, o que, que foi gasto, o que, que foi ativo, passivo. Então, nesses slides, inicial, a Unicef está te mostrando isso, certo? O encerramento das contas de resultado. O encerramento das contas de receita, ela é realizada pela transferência, pelo débito de seus saldos credores para débitos de conta de resultado. As contas de despesa são encerradas pela transferência, crédito de seus saldos devedores para débito da conta de resultado. Então, aqui ele está mostrando aqui o formato de encerramento de contas. Vocês estão observando aqui, no caixa tem o débito e tem o crédito, capital do patrimônio líquido, as despesas de salário. Então, aqui ele está mostrando bem organizado, né? Ó. Aqui ele fala o seguinte: portanto, vamos apurar o saldo nas contas de receitas e despesas. Ao transferir o saldo das contas de receitas e despesas para uma conta chamada de resultado, no lançamento, as contas terão seu saldo anulados. Eu quero que vocês entendam que em relação a essa apresentação, ele está mostrando para você aqui um exemplo, como é que fica no planilha, um exemplo. Se eu tenho um lançamento das contas, terão seu saldo anulados, como que hoje alguns contadores trabalham. Eu não sei se tem algum contador na turma, né? Eu vivo sempre perguntando isso, porque ele podia estar colaborando com a gente até muito nessa disciplina, tá? E aqui nesse slide ele vai falar sobre o encerramento das contas de resultado. Dando sequência, o passo seguinte é o quê? É transferir do saldo da conta do resultado para uma conta do balanço patrimonial, que seria o quê? Os lucros ou os prejuízos acumulados. Então, aqui vocês estão observando que eles estão mostrando exemplos para vocês de como que ficam no quadro do balanço patrimonial, aonde que fica os resultados. Então, geralmente, ele te fala os resultados e pede para você colocar, inicialmente, né? Nesse capítulo 2. Então, aqui, o resultado, no débito e no crédito, ele está colocando aqui. Onde que fica o prejuízo acumulado no patrimônio líquido? Fica aqui no crédito. Então, você vê que o contador ele trabalha muito com planilhas, né? Ele tem que ser bem especialista em Excel. Só que hoje existe, claro, programas, softwares, né, que eles trabalham. Aí aqui está mostrando mais uma planilha do balanço patrimonial, mostrando aqui o ativo circulante, o ativo não circulante, o patrimônio líquido, colocando como exemplo aqui. O encerramento das contas de resultado. A grande importância do balanço patrimonial, ele concentra-se na visão que ele dá às aplicações de recursos ativos e deixas quando são de terceiros passivos. Assim, percebe-se o nível de endividamento e liquidez da empresa, a proporção do capital próprio em relação a terceiros e etc. Então, aqui vem a demonstração. Pessoal, vocês estão observando isso aí? Como vocês estão participando sempre no grupo, eu costumo falar que é muito importante que o aluno ele não deixe a matéria acumular. Por exemplo, se às vezes você deixar acumular muito, vai virando uma bola de neve. Até mesmo quando você for estudar sozinho em casa, você vai sentir um pouco de dificuldade. Então, o ideal é que você vá lendo realmente sempre um pouquinho, tá? Aí aqui está mostrando aqui uma demonstração de resultado do exercícios, né? Então aqui ele deu a receita da empresa, a venda de serviços, que é o valor dessa planilha, as despesas com aluguel e salário, e o resultado líquido de tudo isso daqui, certo? Então ele fez o quê? Ele diminuiu, ele subtraiu os resultados para saber o lucro líquido. O encerramento das contas de resultado. Toda empresa ela precisa apurar o resultado pelo menos uma vez por ano. O lucro ou prejuízo ele aparece como resultado da confrontação das despesas e receitas. A diferença é apurada na conta, que dará o quê? O resultado. E no encerramento das contas de resultado, com os dois relatórios, certo? Qualquer pessoa interessada nos negócios da empresa tem condições de obter informações, fazer análise e estimar as variações. Aqui no tópico 4, vai se falar sobre os atos e fatos administrativos.
Então, voltando aqui, o patrimônio das empresas ele está sempre em constante movimento. A gente observou que naqueles tópicos passados, o que acontece? Ele mostra a importância de, no caso eu, contador, eu poder deixar bem específico os gastos da minha empresa, o que ela deve, para eu poder fazer o quê? Um balanço patrimonial, para quando a pessoa for avaliar, for analisar, ela tenha todos os dados da forma correta. É muito comum quando às vezes a gente escuta assim, o dono da empresa, olha, eu preciso do balanço aí do contador. O que ele vai ver? Ele vai ver de uma forma organizada todas as despesas e créditos que ele deve durante aquele ano da empresa dele. Então, a função realmente do contador é de estar organizando a empresa e mostrando o que foi gasto, o que não foi gasto, tá certo? Então, isso é a função do balanço patrimonial. Quando se fala do patrimônio das empresas estar sempre em constante movimento, os acontecimentos que ocorrem no patrimônio eles são divididos em dois grupos: atos administrativos e fatos administrativos. Quando eu falo dos atos administrativos, são eventos que ocorrem na empresa e que não provocam alteração no patrimônio. Exemplo, admissão de empregados, assinaturas de contratos de compras, fiança em valor de terceiros. Então, tudo isso aqui são atos que não provocam alterações no patrimônio. Nos atos administrativos, entretanto, alguns atos administrativos eles poderão provocar alterações futuras no patrimônio da empresa. E por esse motivo, eles devem ser registrados o quê? Nas chamadas contas de compensação. Quando eu vejo isso, eu vejo assim como essa área ela é bem burocrática, como ela é bem administrativa. Tem que ser muito bem organizada. São acontecimentos, os fatos administrativos são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo não alterar o patrimônio líquido, e se classificam em fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Fatos mistos, eles envolvem ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo, no patrimônio líquido ou ativo, no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo. E também acarretam aumento e diminuição do patrimônio. Isso aqui são os fatos mistos. Nos fatos administrativos, são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo não alterar o patrimônio líquido. Então, aqui vai ter na página 108 de vocês, tá? Então, aqui nós vamos voltar a mostrar os quadros. Aqui é uma situação inicial do patrimônio, balanço patrimonial, que ele vai estar colocando aqui o ativo circulante, que vem a taxas duplicadas a receber, o ativo não circulante, os imóveis, o valor. Aqui ele deu como exemplo de um fato administrativo, tá? Quando eu vou aqui no fato permutativo, o que é o fato permutativo? São aqueles que permutam os elementos do passivo e ativo, sem modificar o patrimônio líquido. Um exemplo, é a entrada de R$ 500 em dinheiro em referente a uma duplicata. Então, aqui ele mostra aqui um exemplo do antes, ok? No balanço patrimonial, e o depois. O antes, vocês estão vendo aqui, ó, a disponibilidade do caixa 1.500 de duplicatas a receber, que a duplicatas a receber, como a gente viu aqui, ó, ele foi que ele é um fato permutativo, que é aqueles que permutam, né, sem modificar o patrimônio do líquido. Ele entrou. Mas aqui, ó, o caixa, o que aconteceu com o caixa? Ele se tornou aqui, ó, 1.500. Ele não alterou o patrimônio líquido, tá? Fatos permutativos, um outro exemplo. Vamos agora comprar móveis e utensílios a prazo. Ó, a prazo, no valor de 700. O que aconteceu? Ó, aqui é o meu antes, do meu patrimônio, eu estou aqui no meu caixa 1.500, imóveis, salários a pagar. Tá? Aí, o que aconteceu? Entrou aqui no meu passivo. Eu comprei o que? Móveis e utensílios e duplicatas a pagar. Então, vocês estão vendo que a questão da contabilidade é realmente você saber aonde que fica cada... por exemplo, eu saber o que é o passivo e o que é o ativo. Aí, no fatos permutativos, agora a empresa, Companhia Uni, pagou em dinheiro uma duplicada, no valor de R$ 500.
Aqui está me mostrando o antes. E o que ele fez? Ele me pagou. Aonde que vai ficar essa duplicada de R$ 500? Aqui. Depois o caixa, salário e duplicado a pagar, que vai dar, no caso, 500, 4.500. Falou. E nos fatos modificativos? São aqueles que acarretam alterações no patrimônio líquido, ou seja, eles modificam a situação do balanço patrimonial. Veremos agora uma situação de diminuição. Para isso, vamos supor que a companhia Uni pagou a importância de R$ 100 na conta de energia elétrica. Então, aqui o antes, está aqui mostrando o balanço patrimonial dela, só que ela pagou o quê? Uma conta de energia. Como é que vai ficar? Se ela paga, ela já alterou. Então, ela diminui aqui do caixa, entendeu? Então, ficou, ó, diminui aqui. Voltando aqui para vocês verem o antes. Lembrando que o quê, ó? Ela pagou o quê? R$ 100 de conta. Lembrando que os fatos modificativos é aquele que vai alterar o meu patrimônio líquido, ó. Aqui estava assim, ó. E agora diminuiu. Pessoal, tô dando o meu melhor, viu? Tô me esforçando. E agora, uma situação de aumento. Recebemos a importância de R$ 200 proveniente de receitas e aluguéis de imóveis. Ok, o que vai acontecer? Ó? Aqui ele falou o quê? A importância de R$ 200 provenientes de receitas de aluguéis de imóveis. Então, aqui eu estou mostrando antes. Aqui, ó, meu ativo está 900, meus imóveis e utensílios, valor de 2.800, 700, 4.400, meu total no meu ativo. Meu passivo aqui, salários a pagar, duplicados, o capital, lucros acumulados, agora eu vou para o meu depois. Lembrando que houve um aumento, eu recebi R$ 200 proveniente de aluguel. O que vai acontecer? Ó? No meu caixa antes estava 900, se eu recebi 200, 1.100, e o meu lucro, que antes era de 700, veio o que? 1.100 e 900. Então, houve um aumento. E nos fatos mistos? Então, agora aqui ele coloca uma situação assim, ó. Para tantos, vamos supor que os móveis e utensílios que custaram 700 foram vendidos à vista por 750. O que vai acontecer? Ó? No antes, está mostrando aqui como é que estava 1.100, 4.600, 900. Só que aí ele está me dando o quê? Os meus móveis, que custavam em tecido 700, foram vendidos por 750. Olha os móveis e utensílios aqui no lado esquerdo. 700 e foram vendidos ao quê? Por 750. O que vai acontecer? Ó? Meu caixa ele aumentou, que antes era 1.100, foi vendido por 750, então mudou meu patrimônio aqui, e o meu lucro também aumentou. Estou te mostrando depois e estou voltando ao antes. Ok? E nos fatos mistos, ó, agora vamos ver um fato diminutivo. Naquele outro anterior, ele aumentou, aqui é o diminutivo. A empresa, Companhia Uni, efetuou o pagamento de uma duplicata no valor de R$ 200 em dinheiros, tendo pago também R$ 20 de juros pelo atraso. Então, ele pagou no total 220, ó. Então, vamos lá. Tá aqui o meu balanço patrimonial do antes, o meu caixa, como é que estava, de 1.850, meus imóveis, o meu lucro acumulado. Lembrando que a situação que ele pagou uma duplicada no valor de 220. Então, aqui é o meu antes e depois, ó. Se ele pagou, eu vou diminuir, eu retirei. Então, ficou aqui, ó. Antes, que estava 1.850, ele foi para 1.650, 630, meu caixa. E o meu lucro acumulado, que antes era 950, ele ficou em quê? 930. Cristiane, graças a Deus, essa prova está sendo pesquisada, hein? Para eu poder fazer com calma. Mas é aquela coisa, eu aprendi que a gente não deve ter medo do cálculo. O que vocês estão observando aí é o que a unidade 2 está te mostrando. Ela está te mostrando a organização do balanço patrimonial para que a gente possa se situar, aonde que fica cada coisa e mostrando a diminuição, porque os cálculos aqui estão bem simples. É subtração. Se acontecer uma prova, ele vai te dar o dado e vai dizer o que você tem que fazer. O nosso próximo encontro agora é no dia 23 de maio, mas lembrando que hoje já vai estar liberada a primeira prova de vocês. Eu quero conversar sobre o nosso encontro, tá, pessoal? É o seguinte, novamente, eu queria pedir a gentileza de vocês. Eu sei que muitos alunos
estão assistindo essa aula, até porque é um encontro opcional. Mas seria bom, principalmente voltado à questão dessa nossa disciplina de contabilidade nos negócios empresariais. Então, o tema do trabalho de vocês é a contabilidade nos negócios empresariais. Lembrando que na trilha de aprendizagem de vocês, ela especifica bem direitinho o que vocês têm que fazer. Vocês terão, ele deu aqui alguns temas que vocês podem. Lembrando, vocês podem estar usando como referência bibliográfica os livros de vocês da Uniaselv. Ah, Cristiane, eu só estou com eles em PDF, não tem problema, porque o trabalho acadêmico é você realizar a leitura, certo? Lembrando, é uma coisa que eu quero falar muito para os alunos, essa questão do plágio. Tem que ter cuidado, porque eu vou estar corrigindo vocês sobre essa questão do plágio. Cristiane, o que é plágio? Eu não tenho noção. É você copiar algo que já existe. Quando eu faço um trabalho acadêmico, citando os autores, eu não estou cometendo plágio. Por quê? Porque eu estou citando. Olha, eu estou escrevendo, mas a ideia é daquele fulano de tal. Então, você não está cometendo plágio. Agora, a partir do momento que eu faço um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou praticando o plágio, e isso para a Uniaselv é reprovação, certo? Então, eu só falo isso porque, como tutor, professor, a gente deve orientar os alunos, mas eu percebo que é só uma turma que leva muito a sério, até porque eu acompanho vocês no grupo do WhatsApp. Então, aqui, eu coloquei bem específico para vocês o código. Por que, Cristiane? Porque tudo isso aqui vai estar te pedindo no teu paper. Então, esse aqui é o meu e-mail, cristianem.professora@gmail.com. O que vai acontecer? Acho que a Cauliane está entrando agora no final até da nossa aula. Ó, pessoal, eu coloquei aqui um cronograma para nós, certo? Até porque eu também estou trabalhando com outras turmas que estão fazendo o primeiro seminário interdisciplinar. Então, aqui é o cronograma de vocês, do lado direito da Uniaselv, e aqui é o meu. Então, no meu, eu coloquei o seguinte: esse aqui é esse envio para entrega final do tutor em Word. Eu quero que vocês me mandem até dia 20/6. Isso aqui é para vocês estarem me mandando para eu estar, certo, corrigindo de vocês. Eu posso estar corrigindo e estar devolvendo, mas eu queria combinar coisa com vocês. Eu queria que fosse antes vocês me mandando isso daqui, porque nessa data do 20/6, eu já queria, na verdade, estar corrigindo o final, o trabalho final, porque geralmente como é que eu faço com os alunos? Arlete, Cauane, Marcos e Maria. Eu preciso até que vocês passem para os outros colegas de vocês, vocês façam áudio para eles. Como é que eu costumo fazer? Eu corrijo a primeira vez, e eu falo o que vocês devem melhorar para poder atingir a nota. Lembrando que vocês terão 2 notas. A nota do Word, que vocês vão estar me enviando do trabalho, e a nota da socialização. E aqui eu coloquei aqui, o envio para a entrega final da socialização do PowerPoint, 27/6. O PowerPoint eu não vou olhar antes, eu vou olhar só no final, só a nota final. E o envio para vocês estarem colocando no AVA, eu quero que vocês coloquem até o dia 27/6, porque às vezes pode acontecer algum problema no sistema. Lembrando, eu estou numa turma de administradores, de contadores, de biblioteconomia e tal, secretário, então é importante que nós saibamos trabalhar com antecedência. O verdadeiro administrador, contador, ele trabalha sempre o quê? Se antecipando, porque a gente sabe que pode ocorrer problemas no sistema, pode ocorrer problema de você adoecer, ou pode acontecer tudo. Então, a gente tem que se antecipar. Então, eu gosto muito de trabalhar com antecipação, tá certo? Então, muito bem. Como é que vai funcionar isso daqui? A socialização de vocês não vão precisar, como teria que ser em sala de aula, se apresentando cada um com a sua equipe, ou então individualmente. Como será? Vocês irão fazer uma apresentação no PowerPoint para mim. Se for um trabalho em equipe, vai colocar todos os membros da equipe e eu vou dar a nota para vocês em relação à apresentação do PowerPoint, que vocês não irão precisar o quê? Apresentar para mim, apenas me enviar por e-mail, ok? Em relação ao trabalho do Word, vocês terão que me enviar por e-mail até essa data 20/6, que é o que eu vou estar corrigindo no final, para eu poder já estar colocando a data de vocês a partir do dia 5 de julho, ok? E, Cristiane, qualquer dúvida particular, vocês entrem em contato comigo via WhatsApp, tá certo?
na parte da tarde eu já estou mais tranquila nos dias, ok? Do que de manhã. De manhã é mais difícil eu responder, porque eu estou em outra instituição. Então, muito bem. Então, eu vou voltar agora aqui para a parte do nosso trabalho. Coloquei no grupo de vocês, até muitos alunos falam assim, agora está bem explicado. Lembrando que esse template, que é um modelo do Word, ele se encontra na trilha de aprendizagem de vocês, e se não me engano, eu enviei via WhatsApp. Lembrando que eu faço esse trabalho para motivar o aluno, porque, na verdade, você, aluno na Uniaselv, você mesmo teria que tirar lá na trilha de aprendizagem, ir lá e tirar o arquivo do Word e baixar. Os alunos dizem que eu sou conhecida como a tutora mãe, porque geralmente eu gosto de facilitar muito o trabalho de vocês para que as dúvidas sejam as mínimas possíveis. Tanto é, eu acho que vocês observaram que eu coloquei o tutorial até de como vocês irão postar esse AVA no sistema. Lembrando, vocês irão mandar o trabalho físico, mas eu só vou dar a nota para vocês quando vocês postarem no AVA, tá certo? Eu vou ter a nota de vocês, mas só vou lançar quando tiver o trabalho no AVA. Então, por isso que eu gosto de fazer com antecedência. Então, no trabalho de vocês, o que vai acontecer? Insira aqui o título do seu trabalho. Qual que é o título do seu trabalho? A contabilidade nos negócios empresariais. Ok, Cristiano? Perfeito. Insira aqui o nome do acadêmico e o número do tutor externo. Aqui, o exemplo, Cristiane, eu posso fazer esse trabalho sozinho? Pode, individual, sem problema nenhum. Mas, Cristiane, eu quero fazer em equipe. Vocês poderão fazer até 4 pessoas. 4 é o máximo. Então, aqui você vai inserir o nome de cada membro da equipe, coloque em ordem alfabética e o nome do tutor. Como é que é o nome da Cristiane? Ó? Cristiane Marçal Albuquerque. Lembrando que se você clicar também na trilha de aprendizagem, terá lá, tutor, vai aparecer o meu nome. Se não fosse o meu nome, seria o nome de uma outra pessoa que está ali na sua turma. Mas como sou eu que estou substituindo, então vai estar lá o meu nome. O que vocês irão trabalhar? Introdução. Aqui, a Uniaselv já bota bem específico. Ó. Insira neste quadro apenas o objetivo geral de sua pesquisa. Dica: o objetivo do trabalho deve apresentar uma aplicação prática. Exemplo: análise de campanhas publicitárias. Ainda poderá ser utilizado em roteiros de entrevista ou questionários. E para saber mais sobre esse campo, acesse a etapa 1 da trilha de aprendizagem. Gente, é muito importante que vocês leiam, porque lá vai dar detalhadamente. Lembrando que esse teu trabalho, ele contempla. Você pode estar falando sobre direito tributário, pode estar falando sobre contabilidade geral e outros assuntos, que eu até falei nas nossas aulas, né, anteriores. Fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, você tem que fazer no mínimo, olha o que eu vou avaliar, pessoal. Alete, Cauane, Marcos e Maria. O que eu vou estar avaliando? Eu vou estar avaliando nessa parte aqui da fundamentação teórica, se você fez 5 parágrafos no mínimo. Ok? Eu vou estar analisando isso daqui. O que eu vou avaliar na nota é isso aqui, ó. Eu vou avaliar se a Alete, ela fez aqui o objetivo do trabalho dela, se ela colocou, opa, eu vou avaliar isso aqui. Se ela colocou o título do trabalho dela, eu estou mostrando para vocês o que eu vou estar corrigindo. Vou estar corrigindo isso, ó. Se ela colocou o título do trabalho no jeito correto, na fonte correta. Vocês estão observando aí que a fonte aí está em caixa alta, tá certo? Está com caps look ativado. Então, trabalho acadêmico, ele significa o quê? É você formalizar ele no formato da BNT, que eu falo para vocês assim, sinceramente, a Uniaselv, ela é uma mãe, porque ela já dá para o aluno bem mastigadozinho o trabalho, certo? E eu vou estar corrigindo isso aqui de vocês, vou estar analisando o objetivo, até a fonte ela já coloca no formato para você fazer. Atentar aos parágrafos, entendeu? Aos espaços, é isso que eu vou estar analisando. Então, por isso que geralmente eu corrijo a primeira vez para vocês, falando, olha, eu acho que você tem que analisar direitinho isso aqui, ó, pode melhorar mais um pouco isso aqui, entendeu? Então, por isso que é importante vocês seguirem aquele prazo. Na fundamentação teórica, 5 parágrafos, lembrando que nesses 5 parágrafos, o que vai ter? Vocês aprenderem em seminário interdisciplinar, prática de pesquisa, é o quê? Uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Totalizando o quê? 5 parágrafos. Então, aqui é o momento em que você vai pegar o quê? Teóricos. Cristiane, posso tirar do meu livro, aqui da Uniaselv? Pode
pode colocar ele como referência bibliográfica. Mas, Cristiane, eu quero pegar de fora. Então, você pode pesquisar no Cielo, no Google Acadêmico, artigos. Você vai fazer uma pesquisa qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? É eu pegando o quê? Assuntos que outras pessoas já citaram, já falaram. Então, tá aqui, ó. Então, aqui ele coloca todos esses detalhes. Lembrando, gente, o tempo está correndo, né? Então, é importante que você faça logo. Aproveite o final de semana para trabalhar nisso. Vocês estão vendo? Por que eu falo isso? Porque vocês estão ficando com matérias, vocês estão trabalhando com duas matérias simultâneas. Cristiane, dá certo? Dá, pessoal. Se vocês imaginassem, eu estava aqui, ó, fazendo, imagina aí, ó, pós-graduação em alfabetização e letramento, que não tem nada a ver com a minha área, pedagogia. Estava fazendo, acabei de concluir o curso de gestão em EAD, de polos também, que não tem nada. Você está entendendo? Então, o cérebro da gente, às vezes, por incrível que pareça, quando você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele fica acelerado. A gente consegue sim, tá? Resultados e discussões, o que vocês irão fazer? Vocês vão fazer uma ligação da teoria com a prática do seu trabalho. Vai relacionar o que você encontrou, o que você evidenciou durante a aplicação dessa prática com os autores, consultados. Então, você deverá apresentar aqui nessa parte aqui, no número 3, você vai ter que colocar o quê? 2 parágrafos, tá certo? E nas referências bibliográficas, que é a parte final, é o quê? Você vai colocar aonde que você pesquisou. Um exemplo, na citação direta longa, eu vi um exemplo no livro, na parte tal. Então, você vai colocar, eu li no livro tal. Citação direta curta, olha, eu tirei do livro Contabilidade Gerencial do fulano, fulano, fulano. Então, você vai colocar no formato correto essa referência bibliográfica. Cristiane, dá certo eu colocar fontes de referência da internet? Dá. Observação, você vai olhar no livro de metodologia científica como que vai ser o formato de como você vai colocar na referência bibliográfica, certo? Então, esses livros todos eu disponibilizei para vocês, até o de metodologia científica, tá certo? E eu vou dar outra dica para vocês, olha aí. Anotem aí, peguem a caneta e repasse essa dúvida para os colegas de vocês. Pegaram a caneta aí? Então, muito bem, ó. No livro de vocês de metodologia científica, que eu passei para vocês via online, e aqueles que participaram, estão no terceiro semestre, já devem ter o livro físico. Em casa, ó, tá vendo, ó? Eu sou uma eterna estudante, então todo estudante, ele tem que estar aqui, ó, sempre colocando esses post-its nos seus livros, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Citação direta curta. Onde é que eu vou achar na minha Bíblia, no meu livro aqui de metodologia científica? Página 147. Anotaram aí? Citação direta curta, página 149. Mas é mãe mesmo, essa mulher. Modéstia à parte. Por que a Cristiane faz isso? Porque hoje eu sou a professora que eu gostaria, ou que eu quero ter no futuro, que eu gostaria de ter tido. Então, eu acho que às vezes a gente trabalha tanto, às vezes o aluno, a gente quer uma ajuda, não é? Então, tá aí, ajuda. Citação indireta, página 152. Estou gostando, Cristiane. 152 e 156. Citação indireta, tá? E referências bibliográficas, Cristiane, onde que eu acho nesse livro? A partir da página 173, meu povo. Então, é isso. Certo? Então, a nossa aula foi essa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria que vocês ativassem a câmera para poder conhecê-los, para eu lembrar do rostinho de vocês. Vou aqui parar a apresentação. Queria pelo menos rapidinho que vocês, antes da gente encerrar a aula, vocês abrissem a câmera para eu poder conhecê-los. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter sido um pouco, ter sido fácil a didática dessa nossa unidade 2, e também explicando o nosso trabalho, tá certo? Espero que vocês tenham podido compreender um pouco, e nós estamos aqui para ajudar. A minha intenção realmente nesse momento é de ajudá-los, tá certo? De não deixá-los na instituição também na mão, e dizer para vocês o que eu puder estar fazendo para vocês, podem contar comigo, tá certo? Que a minha ideia realmente aqui é o tutor é dar o suporte, é ajudar o aluno. Lembrando que o aluno ele também tem que fazer a parte dele, não é isso? Algo mais? Alguém quer falar alguma coisa? Posso estar encerrando? Marcos, Cauã, Maria, Arlete. Alguém quer falar alguma coisa? Olha o Marcos aí, não seja tímido, viu?
Marcos tem uma carinha já de... Professora, Diga. só com relação aos grupos, né? Que assim, eu ainda não consegui me encaixar, formar um grupo, certo? A gente precisa de um prazo para formar e apresentar esse grupo, ou só o prazo já que a senhora tinha dito para mostrar a primeira parte do trabalho? Não, vamos por exemplo, Marcos. Eu, Cristina, não preciso saber quem é a equipe de alguém. Vocês podem formar suas Aham. equipes. Bom, Cristiane, eu vou preferir fazer sozinho o meu trabalho. Porque com essa pandemia eu estou achando meio difícil entrar em contato com meus colegas. Não tem problema. Você pode estar fazendo sozinho, tá certo? E você pode já o quê? Olha, eu estou fazendo aquelas partes do meu trabalho. Então, Cristiane, eu já comecei a fazer, e eu sugiro a vocês que já vá logo para a fundamentação teórica, gente. Ela é o mais simples, porque o que acontece? A fundamentação teórica, você vai estar o quê? Já citando autores. Citando autores. Você já vai estar lendo. Então, o que acontece? Se você quiser fazer sozinho, Marcos, você pode fazer sozinho. Ok? O trabalho. Se você for fazer de equipe, é onde entra a parte da administração. Você sabe que trabalhar com equipe é o quê? Tem que existir liderança e existir organização. E tem que existir prazo. Quando eu trabalho com equipe, você tem que trabalhar prazo. Por exemplo, vai ser o Marcos fazendo uma parte. O ideal, quando a Uniaselv ela sugere isso, porque um exemplo, olha, o Marcos seria responsável uma equipe de 4 pessoas. Vamos supor, o Marcos ele é responsável pelo objetivo geral, a Arlete é responsável pela fundamentação teórica. Um exemplo, a Cauane é responsável sobre a discussão do resultado, e um exemplo, a Maria seria responsável pelo trabalho geral, de colocar no formato. Um exemplo, o Marcos pega, manda para a Maria, que é responsável pelo Word, eu estou dando uma sugestão, e a Maria iria organizar no formato, porque às vezes nem sempre todo mundo manda bem em Word. Então, um exemplo, numa equipe eu tenho que saber o seguinte, ó, quem é que é bom em Word? É fulano? Então essa pessoa vai ser responsável por formatar o trabalho. Então, qual que é a função do Marcos? O Marcos ele vai falar sobre o conteúdo, mas o Marcos vai falar sobre o objetivo geral do trabalho, a introdução. Então, o Marcos ficou responsável pela introdução, ele pega e envia para Maria. Ó, Maria, está aqui a minha parte. A Maria botou. 2, a Arlete, um exemplo, é responsável pela fundamentação teórica. Então, a Arlete vai lá, vai pesquisar sobre citação direta, curta, longa, indireta. Opa, a Cristiane já deu até as dicas, quais são as páginas e o formato. Então, basta eu apenas pesquisar alguns artigos e colocar, que tem falando sobre o assunto. Perfeito, e citar. Então, a Arlete foi lá, digitou, mandou para Maria. Então, do mesmo jeito, agora vem a Cauane. A Cauane vai falar sobre os resultados e discussões. Então, sobre o assunto de contabilidade geral, a Cauane fez isso e mandou para a Maria. Então, o que a Maria vai fazer? Ela vai colocar tudo no formato, lembrando. Eu estou te dando um exemplo. Cada membro da equipe vai colocar de onde tirou a referência bibliográfica do que ele está falando. Então, a Maria, que ficou a responsável pelo Word, ela vai formatar tudo, botar no formato, vai colocar referências bibliográficas e vai mandar para a Cristiane dar a primeira olhada. Então, a Cristiane pegou, antes do dia 20, a Cristiane pegou, deu uma olhada e falou assim, de repente, fez as considerações por e-mail. Olha, Maria, dá uma olhadinha aqui nessa citação direta, tá faltando alguma pontuação e tal, veja isso daqui, para você melhorar. Por quê? Porque quando eu for receber o trabalho final de vocês, eu já não vou poder mais dar esse toque. Porque o que acontece? Nós, alunos, precisamos do toque, na verdade, às vezes é algo que a gente não ouviu. Então, professora, dá uma chance para nós aí. Era isso que eu implorava, entendeu? Na época. Não, a chance não é isso que eu estou fazendo. Me manda com antecedência, que eu te dou as dicas do que pode melhorar o teu trabalho, para você me mandar a versão final. Entendeu, Marcos? Entendi. É importante o quê? Que vocês façam um esquema. Por que acontece? Já pensou, se todo mundo for mexendo no Word, você pode até compartilhar. Quem sabe mexer com Google Docs, você pode até trabalhar isso daí, compartilhando. Mas aí pode ser que fique uma confusão. Então, por isso que o ideal é que alguém fique responsável por organizar a parte do Word e cada um faça as suas pesquisas. Enfim. Algo mais? Não, só isso mesmo. Arlete, Cauane, o que eu quero tranquilizá-los, que eu até botei no grupo de vocês, que o que, olha, o que eu quero? O assunto é esse, tá certo?
É um assunto que vocês estão vendo, que é direito tributário, contabilidade, e vocês podem estar escolhendo dessas áreas para estar trabalhando mais fortes. Tá entendendo? Vocês podem estar trabalhando assim, dessa maneira. Ok? Então, o principal é o quê? É pegar, tirar, quando for fazer esse trabalho, dar essa questão da moldura, tá certo? Inserir o tema, colocar o objetivo. Colocou o objetivo? Perfeito, do trabalho. O que é o objetivo? É você apresentar uma aplicação da prática sobre esse trabalho, entendeu? Lembrando que existe sempre as regras no livro de vocês. Quando eu vou falar, eu falar sempre no infinitivo, entendeu? Fundamentação teórica. Você já sabe que você tem que fazer no mínimo 5 parágrafos. Cristiane, o que equivale a esses 5 parágrafos? Você vai falar sobre a questão da citação direta curta, uma direta longa e uma indireta, tá certo? Lembrando sempre de estar colocando o que vai ser analisado. Eu vou estar analisando no formato, você está colocando isso, e nos resultados e discussões, você vai falar o resultado dessa sua pesquisa, tá certo? Da prática, o que o autor falou e o que você está colocando isso em prática. Então, isso aqui pode ser 2 parágrafos. Um parágrafo num trabalho como esse é o quê? Que vale a 5 linhas. É considerado um parágrafo você digitando, entendeu? E as contribuições que deu para o seu trabalho, a questão do autor, certo? E a referência você colocar. Então, aqui vocês estão vendo que é um pré-treino para o teu trabalho final, tá certo? E lembrando que isso aqui quem vai corrigir sou eu que vou estar corrigindo esse trabalho. Então, eu queria pedir uma gentileza a vocês. Nós vamos estar encerrando agora o nosso encontro, que vocês, eu gravei isso daqui, eu vou estar disponibilizando para vocês o link, eu vou até baixar essa aula, que vocês também estejam conversando agora com os colegas de vocês, tá bom? Acorda o pessoal e conversa sobre isso, porque vocês estão observando que o nosso tempo, ele está passando muito rápido, e a minha ideia é o quê? Que vocês não deixem para cima, em cima da hora, não deixem, certo? Tá. Algo mais? Eu já conheci o Marcos, já vi o rostinho do Marcos. Cadê a Cauane? Vamos ativar a câmera. Arlete, tá certo? Ô, Maria. prof, a câmera do meu notebook não funciona, não. Só o áudio mesmo. A Cauane está falando, né, Cauane? Tá A certo. câmera do meu notebook não funciona, não, prof. Meninas, mas vocês compreenderam, não é isso? Compreenderam? Então, o trabalho sozinho já pode estar o quê? Terminou a nossa aula aqui. Olha, eu já vou no Cielo, entrar no site do Cielo, no Google Acadêmico, já vou procurar esses artigos. Já vou começar a ler, certo? Tá ok. Então, pronto, pessoal. Então, mais uma vez, eu espero poder ajudá-los, tá certo? Que a intenção é essa, que eu tenha conseguido explicar um pouco essa disciplina de vocês. E lembrando que o tutor interno, como a Arlete mesmo falou, ele vai estar em plantão, não é isso, Arlete? Durante essa semana com vocês, de segunda a quinta, não é isso, Arlete? Qual é o horário? É sim, ela colocou, eu lembro que até 6 horas da noite, agora, eu acho que é de 2 às 6 da noite. De 2 às 6. É. Perfeito. Pois, Arlete, olha, pessoal, mais uma vez, um prazer grande, tá certo? Eu quero estar fazendo um convite para vocês. A Unha Selva, ela me convidou para fazer uma live, mas para isso você vai ter que adicionar a Unha Selva e Fadesc, né? Isso no Instagram de vocês. O meu é Cristiane Massal, quem quiser tá me seguindo, e no Facebook também. E no dia 6 de junho, eu vou estar fazendo uma live sobre o profissional do futuro, muito interessante, e será à noite, e eu conto com a audiência de vocês, tá certo? Se vocês puderem estar nos prestigiando, eu ficarei muito feliz, tá bom? Certo, qual a data mesmo própria, anotar aqui? Se eu não me... por enquanto vai ser no dia, acho que é 4 de junho, mas eu vou estar divulgando para vocês no grupo, eu divulgo, tá certo? Pronto, tá certo. Profissional do futuro. Pois tá bom, pessoal. Ok. Um grande abraço, boa sorte, e tem dúvidas? Esse é o momento, pessoal. Vai me passando, me passa por e-mail. Eu prefiro até por e-mail do que pelo WhatsApp, porque por e-mail eu posso estar te respondendo e escrevendo. Né? Fica melhor para o seu aprendizado, tá bom? Tá certo. Tudo de bom a todos. Até a próxima, tá? Até a próxima. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.